Investidores, Bitcoin está sendo cotado a 25.900 dólares e nesse vídeo a gente vai fazer a análise de um evento técnico muito raro que acontece no Bitcoin e iremos aqui analisar quais são os efeitos de uma cruz da morte, né? O Bitcoin tá para formar aqui essa configuração gráfica e geralmente quando isso está prestes a acontecer a gente começa a ver notícias, enfim, a mídia começa a falar sobre esse evento técnico que não costuma ser positivo, não só para o Bitcoin, mas para qualquer ativo. Uma cruz da morte quando acontece em uma ação, em uma commodity, em uma criptomoeda, não costuma ser um bom sinal, então a gente vai dar uma analisada aqui dos reflexos de uma possível cruz da morte para o Bitcoin. Antes, eu quero convidar você que é novo a se inscrever para que vocês que são novos possam continuar acompanhando a atualização das nossas análises. Nosso canal está crescendo em um ritmo acelerado no YouTube, faça parte desta comunidade. Vocês que já acompanham os vídeos, não estranhem aqui o cenário, estou em um cenário diferente, improvisado, estou viajando, estou passeando, mas estou tirando um tempinho aqui para compartilhar uma análise com vocês, algo que me traz muito prazer. Então, vamos lá, investidores. Vamos primeiro, antes de falar da cruz da morte, fazer aqui uma interpretação desse movimento do Bitcoin nesse ano, né? A gente viu o Bitcoin se valorizar ao longo de 2023, algo em torno de 96, quase 97%, o Bitcoin praticamente dobrou de preço, né? E aí, em meados de começo de julho, a gente viu essa situação se revertendo um pouco, o Bitcoin perdeu tração, não conseguiu mais se projetar além da casa dos 31.800 dólares, já caiu 20% em relação àquele topo, tá? Dos 31.800. E durante esse ano, o Bitcoin estava realizando esse movimento, né? Formou aqui uma tendência de alta no time frame diário, e eu fui um cara meio chato ao longo desse ano, porque em nenhum momento eu acreditei muito nessa tendência, tá? Por configurações gráficas, apesar do Bitcoin estar aqui em uma tendência de alta do time frame diário, eu não via volume financeiro entrando. Eu, durante todo o tempo, estive acreditando que essa alta aqui seria a correção desse impulso de baixa, né? E quando a gente investe, nós precisamos levar em consideração uma tríade de fatores, né? Eu vou até compartilhar com vocês, isso me inspirou a fazer uma publicação no Instagram. Me sigam no Instagram, investidores, eu compartilho muito conteúdo legal por lá. Tô falando assim humildemente, compartilho conhecimento com vocês e aprendo muito com vocês também. E tem muitos conteúdos muito legais em um formato diferente que eu levo lá, então me sigam lá também, tá bom? Bom, essa tríade, ela é formada por 3 fatores, né? Uma análise de mercado, uma análise de preço e uma análise de fundamento. E aí, durante esse ano, o Bitcoin entrou em uma narrativa positiva, a gente viu um reflexo positivo para o preço do Bitcoin, o Bitcoin continua com os seus fundamentos cada vez melhores, mas na minha leitura faltava o pilar mercado, tá? Eu acho que o cenário, o ambiente de investimento para ativos de risco continua desfavorável, né? E isso acabou se refletindo nessa perda de tração no movimento do preço do Bitcoin, né? Isso em função de inflação alta, taxas de juros sendo elevadas justamente para combater essa inflação, levando economias a desacelerarem, conflitos geopolíticos acontecendo, enfim, fatores que não contribuíram para a continuidade dessa alta do Bitcoin. E aí o que aconteceu aqui nesses últimos dias? O gráfico começou a configurar um dos eventos técnicos mais temidos, que é a tal da cruz da morte. E o que é a cruz da morte? Bem simples, tá, investidores? Ó, vou esconder aqui o gráfico do preço do BTC, rapidão. E essa cruz da morte nada mais é que o cruzamento dessas duas médias, tá? A linha rosa é uma média de 200 dias e a linha amarela é uma média de 50 dias. A cruz da morte acontece quando o preço médio dos últimos 50 dias, que é a linha amarela, cruza para baixo o preço médio dos últimos 200 dias, que no caso aqui é a linha rosa, tá? E aí, vamos dar uma olhada se justifica, de repente, algum temor em função dessa cruz da morte, né? O nome é bem estranho, né? Poderiam ter dado um nome não tão pesado, não tão mórbido para esse evento técnico, mas enfim. E eu já separei aqui quais foram os momentos em que esse evento técnico aconteceu, tá? A gente tem as demarcações com essas bolinhas aqui, e eu marquei o momento atual porque a gente tá... Esse cruzamento provavelmente vai acontecer, essa cruz da morte provavelmente vai se configurar, tá? Nesse momento atual. E aí a gente viu acontecer lá em janeiro de 2022, esse evento aconteceu em junho de 2021, aconteceu também no crash da pandemia, aconteceu em novembro de 2019, aconteceu em março de 2018, aconteceu em setembro de 2015, setembro de 2014, abril de 2014, vamos ver se tem mais um aqui, tem mais um, ó. Setembro de 2011. Ao todo, investidores, foram
9 vezes em que a Cruz da Morte aconteceu, tá? E aí, eu também já tinha deixado aqui meio no esquema, os reflexos no preço, né, do Bitcoin. E aí, a situação é a seguinte, a situação não é tão assim animadora, tá? Eu registrei todas as vezes em que a Cruz da Morte se configurou e o reflexo no preço do Bitcoin, tá? E dessas 9 vezes, investidores, nós tivemos apenas 2 situações em que nós não tivemos grandes reflexos negativos. Na quarta Cruz da Morte, a gente teve uma queda de apenas 2%, considerando os padrões do Bitcoin. Isso não é nada. E no cruzamento que a gente teve, lá na pandemia que eu mostrei para vocês, nós nem tivemos queda. Quando aconteceu a Cruz da Morte, foi justamente nesse momento aqui, ó. Quando aconteceu a Cruz da Morte, o preço já estava se projetando para cima e se recuperando da queda. A gente já estava com uma narrativa muito forte de halving do Bitcoin. O preço se recuperou assim, igual um carro de Fórmula 1. E o fato é que de todas as outras vezes, nós tivemos reflexos que não foram assim tão positivos, tá? Tivemos quedas de 62%, 66%, 62% novamente, ó, 64% na última Cruz da Morte que a gente teve, que foi essa aqui, tá? Foi essa aqui, ó, a última Cruz da Morte que se configurou. E tivemos algumas quedas que não foram assim tão agressivas, mas que são quedas respeitáveis, né? 27%, 27%, 24%. Então, só de ver aqui essas margens, a gente já conclui que não é bom para o Bitcoin quando acontece uma Cruz da Morte, certo? E aí eu fiz uma média geral, tirei uma média geral de todas essas ocorrências, a gente tem uma queda média de 37%, né? E aí eu tirei uma outra média considerando uma fase 2, que são essas quedas médias de 27%. Isso porque nessas quedas maiores, de 62, 66, 62, 64, a gente estava no começo de um ciclo de baixa. Nós não estamos no começo do ciclo de baixa mais. Nós estamos caminhando já do meio para o fim do ciclo de baixa atual. Então, eu tirei uma média considerando só essa segunda fase, tá, do ciclo de baixa. E aí isso dá uma média pra gente de 26% de queda, tá? Então se a gente fizer se a gente repassar aqui, ó, a gente vai ver todos esses registros que eu já deixei anotado aqui, ó, 64, queda de 24, ó, uma queda de 27%. Essa foi a Cruz da Morte da pandemia, que o preço nem caiu, né? Um falso sinal em função de um Black Swan que aconteceu. Aí aqui, ó, uma queda de 62%. Enfim, não precisa a gente revisitar todos, mas tá bem certinho. E vamos lá, se a gente então tiver uma queda, com a efetivação dessa Cruz da Morte acontecendo com o Bitcoin aqui na casa dos 25 mil dólares, se a gente tiver uma queda de 26%, que representa a nossa média, né, de fase 2 do ciclo de baixa, a gente pode ver o BTC voltando lá para casa dos praticamente 19 mil dólares, né? 19 mil dólares, 18.976 dólares. E isso vai de encontro com todas as leituras que a gente tem feito aqui nos últimos tempos aí, né, nas últimas semanas. E para mim, uma visita do preço do Bitcoin nessa casa dos 20 mil dólares, investidores, a minha leitura é a seguinte: se não acontecer uma visita nos 20 mil dólares, ficarei surpreso. Tá tudo indicando para lá. Imagina que você tá numa rodovia que todas as placas estão indicando para o mesmo lugar. É isso que tá acontecendo com o Bitcoin. Tá tudo apontando para os 20 mil dólares. Tá? Isso pode ser uma belíssima oportunidade de acumular satoshis, né? E, enfim, eu espero que essa análise possa contribuir em algo para estratégia de vocês, tá? A gente não sabe se de fato essa Cruz da Morte vai se refletir em quedas, até porque, como a gente pode ver aqui, ó, a gente teve uma situação em que a gente teve uma queda de 2%, mas eu sou um cara que eu vou muito pela estatística, cara. Uso muito a matemática. Quando você se coloca a favor da estatística, você acaba tendo chances maiores de obter sucesso. É matemático, é simples, na verdade. E eu acredito que, essa estatística nos indica aqui que teremos oportunidades aí pela frente, tá? E aí, essa era a análise. Eu volto a compartilhar uma nova análise do Bitcoin com vocês nesses próximos dias. O que eu queria realmente era analisar os reflexos desta Cruz da Morte que tá para acontecer. E concluímos que isso não costuma ser positivo, né? Não só para o Bitcoin, como eu falei, para qualquer ativo financeiro. E, é isso. Se você gostou da análise, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal, se inscreva para você continuar acompanhando a atualização do nosso conteúdo e não deixe de adquirir o seu relatório Smart. E todo mundo que comprou e quem comprar até o próximo dia 22 de outubro vai estar concorrendo a 2 entradas para a SatsConf, o maior evento voltado para bitcoiners e entusiastas da indústria blockchain que vai acontecer em São Paulo. Então, comprando o relatório, você concorre a essas 2 entradas. Acesse o link da descrição para você conhecer o relatório Smart. Um forte abraço e até a próxima.